Bom dia, irmãos. A graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É uma grande alegria estar com vocês, poder louvar a Deus junto com vocês. E eu quero trazer para os irmãos a visão da grandeza do amor de Deus por nós. Precisamos dessa visão. Além de saber que o nosso Deus reina, que a sua obra redentiva continua se manifestando e agindo e atuando por toda a terra, que ele nos sustenta, nós precisamos lembrar de que o Senhor nos ama. E que o amor do nosso Deus, ele é grande, ele é enorme, ele é sem comparação. E nós não encontramos em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, esse amor maravilhoso que nós tanto necessitamos do nosso Deus por nós. Então eu convido os irmãos para nós fazermos a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa primeira parte, uma visão bem pessimista da nossa natureza, da nossa situação diante de Deus. Agora vejam a mudança que acontece. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, esse texto muito conhecido da palavra de Deus, ele fala muito sobre a grandeza do amor de Deus. Ou como diz Paulo, né? O grande amor com o qual Deus nos amou, né? E tanto que nós precisamos ouvir nos dias de hoje. E entender como esse grande amor de Deus por nós está atuando hoje nas nossas vidas, em nosso meio, em nossa comunidade, em sua igreja, no mundo. É isso que nós precisamos entender nesses dias. E aí eu quero apresentar para os irmãos, nós vamos caminhar pelo texto bíblico, pela palavra de Deus, e eu proponho a seguinte caminhada nossa hoje. Primeiro nós vamos começar vendo o versículo 4, que o versículo 4 liga um pessimismo em relação à nossa natureza, com um otimismo em relação àquilo que Deus fez por nós e está fazendo em nós. E o link disso, essa grande virada, é o amor de Deus. O amor de Deus muda tudo em nossa vida, muda tudo na história da humanidade. Nós vamos ver também essa notícia que todas as pessoas tentam negar. Inclusive nós temos dificuldade de lidar com essa notícia triste e terrível do nosso pecado, da nossa natureza caída. Mas a gente não para por aí. O texto fala sobre a notícia que muitos duvidam, mas é uma notícia maravilhosa, é a notícia do Evangelho. Depois eu quero caminhar com os irmãos para a gente ver como que o nosso testemunho, ele acompanha essa mensagem, a mensagem de uma nova humanidade, a mensagem de um novo homem e de uma nova mulher em Cristo Jesus. E, por fim, eu quero terminar com os irmãos para a gente ver um pouquinho mais dessa visão arrebatadora
do amor de Deus por nós. Vamos fazer essa caminhada? Convido então vocês, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí, deixar o texto aberto em Efésios, capítulo 2, para nós passarmos pelo texto. Meus irmãos, no versículo 4, a gente percebe que essa grandeza do amor de Deus, que é demonstrada por nós e se manifesta em Cristo Jesus de forma tão maravilhosa, e pelo seu Espírito aplicando essa mensagem, essa obra de redenção a cada um de nós, ela está alicerçada, ela anda junto com um outro atributo de Deus, que é a misericórdia divina, a misericórdia do nosso Deus. E é por meio da misericórdia do nosso Deus, revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou, que morreu em nosso lugar, é que o amor de Deus flui para cada um de nós e nós provamos e experimentamos dele. Para nós termos uma noção um pouco melhor da extensão desse amor de Deus, um salmo muito legal para a gente perceber isso é o Salmo de número 86. No Salmo 86, o salmista compara Deus com os falsos deuses, com os ídolos criados pelos homens, os ídolos criados pelo nosso coração, falsas seguranças que nós temos. E no Salmo 86, no versículo 15, ao comparar Deus com os falsos deuses, o salmista expõe para nós uma característica, uma virtude, uma marca, uma ação do nosso Deus que nenhum ídolo se compara. E ele diz assim, que o nosso Deus é rico em misericórdia, que ele é paciente, que ele é amoroso, que ele é perseverante, que ele não nos abandona, que ele não desiste de nós, que ele não desiste do seu povo, que ele não desiste da sua aliança. É uma marca muito bonita e ela está em total consonância com o que nós estamos vendo agora no versículo 4 de Efésios, desse Deus rico em misericórdia por causa do grande amor dele. Meus irmãos, esse versículo mostra e deixa bem claro essa mudança do pessimismo de Paulo em relação à natureza humana para um otimismo acerca do favor de Deus. Existe como sermos livres da condenação e trazidos de volta ao favor de Deus. Como isso acontece? Isso acontece por causa do grande amor de Deus com o qual ele nos amou. É isso que Paulo está dizendo para cada um de nós. O ponto dessa virada, esse versículo 4, que revela essa maravilha, ele não diz sobre algo que nós fizemos para atrair a bondade de Deus. A relação com os ídolos normalmente é assim. Na relação com os ídolos que nós criamos no nosso coração, na nossa mente, e às vezes projetamos, em imagens, a relação com esses ídolos nós sempre temos que agradá-los. Nós temos que chamar a atenção deles, nós temos que convencê-los de que somos pessoas boas, merecedoras da atenção, da ação, da intervenção deles. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando para nós. A palavra de Deus está falando algo muito maravilhoso. Ela está falando que nós recebemos um amor tão grande de Deus e nós não merecemos. Nós não fizemos nada para colaborar com isso. Pelo contrário, nós estávamos caminhando em outro sentido. Nós estávamos caminhando num sentido de inimizade. E, de repente, Deus, com seu amor, nos oferece, nos presenteia a sua amizade, a sua presença, a sua companhia poderosa, maravilhosa, que enche a nossa vida, que muda e transforma a nossa história. E isso fruto da misericórdia divina. E é importante entendermos isso, meus irmãos, porque na mensagem do Evangelho, nós não podemos omitir a nossa condição de perdição. Não tem como a gente omitir isso. Essa mensagem é dura, é difícil ouvir isso, que somos pecadores, que estamos moralmente falidos,
que não há nada que podemos fazer por nossas próprias forças para nos salvarmos e nos reconciliarmos com Deus. Não tem nada ao nosso alcance, um esforço próprio para nós fazermos. Essa mensagem é dura, ela nos humilha, mas é a partir dela, da compreensão da nossa natureza humana, que nós vamos compreender a nossa necessidade do Evangelho, que precisamos desesperadamente de um Salvador, de um Redentor. E essa percepção, dessa necessidade, essa é uma boa notícia. Essa é uma notícia maravilhosa, porque nós paramos essa busca descontrolada em nós mesmos, de tentar fazer tanta coisa, tanta atividade, para sermos aceitos por Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma frase muito legal, que eu gosto muito dela. Essa é uma frase bem legal de memorizar e de lembrá-la constantemente, nos momentos em que nós vivemos, nos nossos desafios. Diz assim essa frase, ela é do pastor Timothy Keller. Se você tem uma visão pequena do seu pecado, a graça de Deus também lhe parecerá pequena. E o Evangelho mostra para nós que a graça de Deus, que o amor de Deus é gigantesco, transborda sobre as nossas vidas. Não é dado por medida, é uma porção tão transbordante que nunca falta, que nós temos mais do que precisamos, que alimenta a nossa vida, que sacia a nossa alma, a sede do nosso desejo de encontrar Deus. Mas para isso, meus irmãos, nós não podemos nos enganar da nossa situação. E é isso que Paulo falou nos primeiros 3 versículos duros e difíceis de ler. Ele começou dizendo que nós estávamos mortos. E estávamos mortos é porque eu estou pressupondo aqui que já tem uma obra acontecendo em nós. Essa obra já aconteceu no meio da sua igreja, do seu povo. Mas se alguém nos ouve aqui hoje e ainda não está unido ao nosso Senhor Jesus Cristo, não confia no Senhor Jesus Cristo, não se voltou a Ele como Senhor e Salvador, a notícia é triste, difícil, dura, mas que precisa ser dado é que, longe de Cristo, nós estamos mortos nos nossos pecados, longe de Deus, e incapazes de reverter essa terrível situação. E o quadro é universal, envolve todas as pessoas, sem distinção de nacionalidade, sem distinção de idade, sem qualquer tipo de distinção que nós podemos fazer, sem qualquer categoria. Essa situação envolve toda a humanidade. Agora, a sujeição do pecado que nos colocou nessa condição tão terrível, uma condição de escravo do pecado, súditos do pecado. Existem algumas forças por trás disso. E Paulo cita 3 forças aqui que estão por trás dessa escravidão nossa. Ele fala que na vida de outrora, antes de Cristo, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Um mundo que se rebelou contra Deus, rebelde contra Deus. Ele diz que uma outra força que opera é que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Existe uma força operando dentro de nós, chamada nas Escrituras de carne. E carne não é só no sentido de corpo, de matéria, mas é no sentido de natureza pecaminosa, e envolve desejos desordenados, vontades descontroladas de fazer o que é errado, de fazer o que nós não devemos fazer, o que Deus mandou para nós não fazermos. É aquele desejo, é aquela luta de romper com todos os limites que Deus nos deu e tentar fazer de nós mesmos Deus e senhores. Existe uma outra força por trás que Paulo fala, o diabo. No versículo 2 ele fala, andando segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Essas 3 forças são influências poderosas, tanto externas quanto internas a nós. E Paulo termina falando nessa má notícia da nossa situação, concluindo
que a nossa situação é tão terrível que nós merecemos a ira de Deus. Essa é uma notícia dura, difícil do Evangelho, mas é só a partir da compreensão dela que nós podemos entender o que Deus fez por nós, a grandeza, a extensão do seu amor. E é nessa parte que eu quero dedicar mais tempo. Eu estou ansioso para falar com vocês dos versículos 4 a 10. A notícia que muitos duvidam. A notícia que muitos duvidam é a notícia da compaixão de Deus. A má condição da humanidade é interrompida por Deus. Enquanto ainda estávamos mortos, o versículo 5 nos diz que ele nos deu vida em Cristo. Ele deu vida a cada um de nós. Semelhantemente, meus irmãos, ao poder de Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos. O homem, o Pedro, a Joanita, a Lúcia, o Luan, cada um de nós, a Jéssica, cada um que apareceu aqui já, nós somos levantados do mais profundo inferno para o próprio céu pelo poder de Deus. É isso que diz os versículos que nós não vamos ler agora, 19 a 20 do capítulo 1. E isso por meio do seu Santo Espírito. Essa ação de Deus em nosso favor, irmãos, ela ocorreu quando nós estávamos mortos e incapazes de fazer alguma coisa. Nós estávamos rebeldes, distantes de Deus. Existe um texto em Colossenses de Paulo, capítulo 1, que ele diz assim, que antes nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos distantes por causa do nosso mau pensamento, por causa das nossas ideias tortas, porque nós nos desviávamos de Deus, porque nós não nos submetíamos a Deus. Mas nós fomos reconciliados, nós fomos trazidos de volta por graça dele, por um favor dele que nós não merecemos de forma alguma. E essa ênfase é tão forte no que Deus faz por nós, que as palavras que são usadas, elas são poderosas. Olha só, o versículo 4 fala da misericórdia de Deus por nós. O versículo 4 também fala sobre o amor de Deus por nós. O versículo 7 fala da graça de Deus por nós. E o mesmo versículo fala da bondade de Deus por nós. Misericórdia, amor, graça e bondade de Deus atuando em nossas vidas para nos trazer de volta a Ele, por meio do seu Filho amado. Meus irmãos, essa notícia é maravilhosa. Essa é a notícia que todos nós precisamos. Pensa nessa situação. Nós ficamos muitas vezes nos debatendo tanto, né? Gastando tanto esforço, pensando o que as pessoas estão achando de nós. Acaba que a mensagem eu fico assim, será que os irmãos gostaram da mensagem? Será que foi útil? Será que os irmãos estão sendo abençoados por isso? O que os irmãos estão achando? Nós ficamos preocupados. E eu sei que você fica também. Como que as pessoas reagem ao seu trabalho, o que você está fazendo, se agrada os outros. Isso é um peso terrível, não é? É um peso difícil de lidar com isso. Nós ficamos assim também em relação a Deus. Será que Deus se agrada de mim? O que eu posso fazer para Deus me amar mais? O que eu posso fazer para Deus olhar para mim? O que eu posso fazer para eu desfrutar da companhia de Deus na minha vida? O que eu preciso fazer? Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso fazer outras obras. O que eu faço para Deus olhar para mim? O que eu faço para Deus me amar? O que eu faço para Deus me abençoar? Meus irmãos, o texto bíblico está falando que Deus fez algo por nós antes da gente pensar nisso, que nós precisamos de Deus. Que Deus fez algo por nós antes de nós desejarmos Deus. Está falando que esse amor de Deus, essa graça, essa misericórdia, essa bondade não está condicionada ao que nós fazemos, à qualidade da nossa vida, mas está condicionada à qualidade da vida de Jesus Cristo e ao que Jesus Cristo fez por nós em nosso lugar. E essa notícia é maravilhosa porque ela é libertadora. Ela nos liberta, meus irmãos.
ela nos liberta desse peso, dessa pressão do que eu tenho que fazer para ser aceito e amado. Meus irmãos, nós precisamos olhar para essa mensagem com muito carinho. Os planos de Deus, aquilo que Deus preparou para nós de antemão, não pode ser frustrado. Sabe por que não pode ser frustrado? Porque Ele está operando e Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele está fazendo de mim e de você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Não ao padrão do politicamente correto do mundo, mas no padrão de Jesus Cristo, que não muda ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Ele continua sendo bom, justo, seja no século I ou no século XXI. E é o padrão desse homem que nós estamos sendo formados. E é isso que nos leva ao versículo 10. A obra tão maravilhosa e profunda que Deus está fazendo em nós. E aqui a obra pode ser a obra de um artista, pode ser a obra de um escultor, pode ser a obra de um músico. Eu fico vendo a Liz e o Zilbinho, eu acompanho mais de perto, eles gravando música, compondo, o tempo que eles levam para fazer isso, o detalhe, a exigência na gravação, quantas vezes eles repetem, quanto tempo demora para ficar pronto uma boa música. E ao ver essa arte, eu fico imaginando o que Deus está fazendo com as nossas vidas. Deus como um artista, esculpindo e trabalhando a nossa vida, e nos moldando, e nos transformando. Porque é exatamente isso que fala o versículo 10. O versículo 10 fala assim, pois nós somos feituras de Deus. Feituras de Deus, meus irmãos, significa obra de Deus. Obra de um artista, obra de um escultor, obra do Criador. É uma obra agora de um novo homem. É uma obra de uma nova humanidade. Deus está nos criando, nos formando, nos transformando por um novo mundo. Mas essa obra continua num velho mundo, no mundo que nós vivemos. Um mundo que de fato já está condenado. Agora, essa nova obra que está acontecendo na nossa vida, que é fruto do amor, da misericórdia, da bondade dele, é para nós vivermos muito melhor, muito melhor. É uma vida que Jesus fala em João 10:10, uma vida de qualidade, uma vida de abundâncias, uma vida de riqueza. E eu não falo aqui de forma pobre, monetariamente, né, financeiramente, mas é uma vida de riqueza em vários sentidos, em relacionamentos, em exercício de vocação, em sentido, em significado, em comunhão com Deus, com a sua igreja, em serviço na obra que Ele está fazendo nesse mundo. Agora, essa obra que Ele está fazendo em nós, ela já é para abençoar essa terra, esse mundo velho. É para servir esse mundo velho. É para demonstrar esse amor de Deus nesse mundo velho. Essas obras fazem parte de uma nova vida, como uma condição inalienável, uma condição inerente de cada um de nós, povo de Deus, filhos e servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso só reforçar aqui. Essas obras não nos fazem conquistar o reino de Deus. Essas obras não nos fazem conquistar o amor de Deus. Mas essas obras é a consequência do amor de Deus em nós. É a consequência do nosso compromisso com Ele, da nossa aliança com Ele. É a consequência de termos sido trazidos para perto dEle, para junto deles. É a consequência de nós sermos libertos de uma vida egoísta, individualista. E eu quero mostrar aqui para os irmãos um pouquinho a grandeza dessa obra de Deus por nós. Olha só que coisa maravilhosa. O caminho que nós temos que percorrer nessa vida, preparado por Deus de antemão, é esse caminho das boas obras. Um novo homem, uma nova mulher, crentes, no mundo velho, mas destilando, exalando
essas obras aqui nesse mundo. Obras que apontam para a glória de Deus, obras que testemunham uma nova humanidade. As pessoas olham e falam assim, como essa mensagem é poderosa, porque ela transformou. Esse Pedro não é mais aquele antigo. Esse Paulo é outro. Essa Maria é uma outra pessoa. Ela agora não é mais controlada e dominada por essas forças, as forças desse mundo iníquas, as forças da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas vontades desordenadas, ou as forças do diabo. Agora essa nova humanidade, esse novo homem, essa nova mulher, é guiado pela força do Espírito de Deus, atuante, poderoso. Ah, meus irmãos, obras do mesmo tipo que vimos o nosso Senhor Jesus Cristo realizar. Ele falou que ele faria isso em nós, por nós e através de nós. E isso traria glória e louvor para o nome dele e do nosso Senhor. Meus irmãos, imagine essas obras no nosso mundo. Num mundo tão caótico como é o nosso hoje. Num mundo em guerra e confusão como é o nosso. Imagine essas obras nas nossas famílias. Se a política hoje divide famílias no WhatsApp, grupos, amigos, pessoas, imagine essa obra poderosa de Deus reconciliando famílias, reconciliando amigos, reconciliando pessoas. Porque são obras realizadas em amor, não são obras realizadas por ideologia. Não são obras realizadas por ídolos, por mestres. São obras realizadas em amor, no poder e na força do nosso Senhor Jesus Cristo, olhando e amando o próximo. Obras que beneficiam o meu irmão, obras que beneficiam o outro. Não são mais centradas em mim, na minha vida, o que eu vou fazer, onde eu vou trabalhar, como eu vou exercer minha profissão, como eu vou gastar o meu dinheiro, como eu gasto o meu tempo, como que eu tenho momentos de lazer, tudo na minha vida. Agora não é mais realizado olhando só para mim mesmo, individualmente. Ou com aquela frase, né? Nós olhamos uma vitrine, ou passamos nos canais da televisão, olhamos a prateleira, né? Abrimos a geladeira e falamos assim, eu mereço, estou cansado, fiz tanto já. Agora é diferente, meus irmãos, agora é uma outra vida. Agora é uma vida para o outro, é uma vida para o próximo, é uma vida bem gasta, meus irmãos. Vamos gastar bem a nossa vida. Obras que servem de modelo para a sociedade. Meus irmãos, nós temos tantas leis, né? E o mundo precisa mesmo de lei, infelizmente, porque é o único jeito de coagir as pessoas, para a gente poder ter um pouco de civilidade. Mas, meus irmãos, será que o povo de Deus precisa dessas leis para poder viver bem? Será que o povo de Deus, com o poder do Espírito, não pode mostrar para o mundo o que é amor, o que é unidade, o que é se envolver com pessoas diferentes de nós? Será que o povo de Deus não pode ser exemplo nessas questões de disputas raciais? Será que nós não podemos ser exemplos da glória de Deus presente nessa terra caída, mas se manifestando no seu povo, e iluminando esse mundo, inspirando pessoas, e chamando pessoas para a sobriedade, para a vida, e olhando para Jesus, não por causa do nosso discurso, mas por causa da nossa vida, dos nossos afetos, do nosso serviço, da qualidade dele, das intenções por trás dele. São intenções boas, corretas, honestas, não tem algo dúbio por trás. Meus irmãos, e obras que espelham um novo mundo que nós ansiamos, que nós aguardamos. É claro que elas não vão ser perfeitas, elas não serão do quilate que vai ter lá no novo mundo, das obras, do nosso trabalho no novo mundo, mas elas podem já trazer algum sinal, meus irmãos. Lampejos, manifestações, epifanias do novo mundo. E é isso que o povo de Deus foi chamado para fazer. Essa é a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela oração sacerdotal em João 17. Somos chamados para isso. Somos convocados para isso. Eu preciso dar nome a essas obras, meus irmãos. Nós vimos aqui nesse texto que Deus entregou a sua vida por nós.
Ele deu a sua vida por mim e por você, e a gente não merecia isso. Essa é a obra. Nós devemos dar a nossa vida para os outros. É muito difícil, eu sei que é difícil. Eu penso muito na minha esposa, nos meus filhos, eu penso muito nos meus bens, eu penso muito no que eu tenho, eu penso muito no meu tempo. Mas quando nós estamos falando nas obras do nosso Deus, nós temos que enxergar a nossa vida como oferta para o mundo. Nós temos que enxergar a nossa vida como vinho sendo derramado para esse mundo, como pão sendo partido para esse mundo, de forma de gratidão ao nosso Deus. Se o Senhor se entregou por mim, eu posso, eu devo e farei isso em amor a Ti e ao meu próximo. Eu vou ofertar a minha vida para esse mundo doente, caótico, histérico, cheio de revolta, de divisão, de iniquidade, de injustiça. Deus, recebe a nossa vida sendo derramada pela nossa cidade. Imagina essa cena. Nossas famílias sendo entregues para essa cidade, oferecidas, nossos talentos, nossos dons, nosso trabalho. Nós vimos nesse texto, meus irmãos, que Deus é muito misericordioso conosco. Nós não merecemos nada, e Ele é misericordioso, Ele se compadece de nós. Nós devemos fazer o mesmo. É desse modo, nós devemos nos revestir dessa compaixão por aqueles que sofrem. Essa compaixão tem que estar pulsando em nós, meus irmãos. Ela tem que estar batendo forte dentro de nós. Essa misericórdia que nós recebemos de Deus foi o ponto de virada da nossa vida. Essa misericórdia de Deus, se nós manifestarmos ela na nossa cidade, ao nosso redor, pode ser o ponto de virada em tantas vidas, meus irmãos. Em tantas vidas. Imagina o quanto a misericórdia de Deus pode ser compartilhada como um canal através da nossa vida. Para outras pessoas. Quantas pessoas podem ser alcançadas e abençoadas por isso? Nós vimos aqui nesse texto, meus irmãos, que Deus perdoou os nossos pecados por causa do sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar. Todos eles. Ele não enumera os nossos pecados. Ele não fica lembrando, Pedro, mas 5 anos atrás você fez isso. E agora você está orando e falando isso. Não, eu não confio em você, não. Ou quando eu peço perdão e falo, Deus, não vou fazer isso de novo, me ajuda. Ele fala assim, Pedro, você fez isso ontem, anteontem, como que você não vai fazer isso de novo? Deus não faz isso. Quando eu peço perdão 7 vezes 70, Ele não lembra das outras 489 vezes que eu pedi perdão. Ele perdoa de fato. Meus irmãos, nós devemos perdoar o outro, os nossos irmãos. Nós não podemos ficar lembrando. Quando eu lembro do Luan, eu ficar lembrando do mal feito que ele fez comigo há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu não posso guardar essa mágoa. Eu não posso guardar essa ira, essa revolta. Eu preciso perdoar, eu fui perdoado. Se tem alguém nessa terra, se tem um povo nessa terra que deve saber perdoar e amar os outros, somos nós, porque nós recebemos isso. Nós precisamos ensinar as pessoas a perdoar. Mas para isso, nós precisamos perdoar de fato. Começar em casa. Não é fácil, né? Perdoar ofensas em casa. Perdoar ofensa de pessoas próximas, familiares, amigos queridos. A dívida, sabe aquela caderneta que nós temos? Ó, você fez isso, talvez, Então a gente tem que liberar essa dívida. Ontem eu ouvi um testemunho tão legal. Um jovem falou para mim que ele estava sendo incomodado por Deus, porque há 5 anos ele tinha uma situação não resolvida com uma amiga. Há 5 anos, meus irmãos. Ele não encontra essa pessoa mais, mas Deus incomodou ele. E aí ele lembrou de uma outra situação, de uma outra amiga de 2 anos atrás. E ele entrou em contato com elas, acertou os ponteiros com elas, e ele falou assim, nossa, eu sinto meu ombro tão melhor, minhas costas, minha postura melhorou, meu corpo melhorou, meu coração melhorou, minha vida melhorou, eu tirei aquela amargura do coração. Agora, imagine aquelas pessoas também, o quanto elas não foram abençoadas por isso.
Precisamos, meus irmãos, liberar perdão. Precisamos esquecer. Precisamos cancelar as dívidas. Ah, quem tem dívida comigo? Vou cancelar. O tempo do jubileu, vou cancelar, vou perdoar. Precisamos disso. O nosso mundo precisa disso, meus irmãos. E o tempo da pandemia é um ótimo momento para isso. É um ótimo momento. Eu vou parar por aqui. Já deu tempo. Eu já falei demais. Mas em Efésios, nós temos mais visões arrebatadoras do amor de Deus. Tem mais versículos que falam desse amor tão profundo e transformador de Deus, que muda a nossa vida, que muda a nossa história, muda os nossos relacionamentos, muda a nossa visão de mundo, muda os nossos planos, muda o nosso orçamento, muda tudo na nossa história. E eu sei que vocês sabem disso. O que eu estou fazendo aqui é apenas relembrar o que vocês conhecem, meus irmãos. O que muitos de vocês já colocaram em prática, já provaram e viram que o Senhor é bom. Vamos lembrar disso. Vamos servir ao Senhor. Mas a partir desse grande amor que nós experimentamos. Um amor que a gente não precisa ter dúvida nenhuma. Que a gente fica pensando, será que Deus me ama? Será que Deus se lembra de mim? Será que Ele está vendo o que eu estou passando? Meus irmãos, nós temos uma prova aqui na palavra de Deus que nós vimos hoje, de que o amor de Deus é enorme, é imutável, é firme e constante por você. E está operando na sua vida. E que Ele flua e seja compartilhado com o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, que o amor do nosso Deus, esse amor tão transbordante, que não tem limites, estável, permanente, duradouro, e que conduzirá o seu povo até a nova Jerusalém, até os novos céus e a nova terra. O Deus que nos amou de uma forma tão grande que nos deu o seu único filho. O seu filho que se entregou voluntariamente por cada um de nós em amor. E o seu Espírito que é enviado pelo Pai e pelo Filho a cada um de nós, renovando a nossa vida, nos ressuscitando e nos renovando para uma nova vida. Que a bênção, a graça, o amor, a companhia da Trindade seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos.